O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, existe há 36 anos em função da denúncia da concentração da terra, que é parte central do eixo das violações dos direitos humanos no Brasil. Isso se deve ao fato do país possuir uma enorme quantidade de latifúndios improdutivos, herança do modelo colonial e de terras públicas griladas por particulares, o que demanda que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais se organizem através de movimentos e associações para pressionar o Estado brasileiro a realizar a prometida reforma agrária. Sou Jaime Amorim, eu sou assentado no assentamento Normandia e sou da direção estadual do MST e também da direção nacional do Movimento Sem Terra. A criação do MST em Pernambuco está muito imbricado na construção do MST do Nordeste. Ele faz parte da mesma história. O Movimento Sem Terra inicia, com uma vocação de ser um movimento nacional. No entanto, ele estava muito localizado, basicamente no sul do Brasil. Então, nós precisávamos constituir o MST no Nordeste como um movimento de massa. E o movimento foi fazendo a movimentação para isso. Em 86, começa a deslocar militantes para o Nordeste para poder ajudar no processo da construção do MST. Em Pernambuco, tinha uma característica importante, porque fazíamos uma avaliação que seria um dos estados em que nós iríamos massificar com muita rapidez a luta pela reforma agrária, pela sua tradição e pela sua história. Pernambuco tem uma tradição de lutadores, uma cultura de luta, muitas lutas, pela independência, luta camponesa, luta religiosa, ocorreram aqui em Pernambuco. Nós podemos lembrar de algumas, como, por exemplo, a primeira, organizada, então, a partir da luta pela independência e pela liberdade dos negros, Zumbi de Palmares, formando os quilombos, que vem mais tarde com a força da luta e a organização do cangaço. E na luta pela reforma agrária, a organização dos camponeses a partir do Engenho Galileia e a organização das ligas camponesas como um grande movimento do Nordeste se espalhando para o Brasil inteiro, mostra efetivamente de que a bandeira da reforma agrária tinha um espaço importante aqui em Pernambuco. Foi por amar a nossa pátria brasileira, por uma bandeira foi que a gente se dispôs a educar. No campo da reforma agrária, formar sujeitos para o amanhã que vem depois. Pelos caminhos de uma nova sociedade, a educação tem um papel fundamental. Por isso vamos, aprendendo e ensinando, plantar um sonho de justiça social. Segue o movimento por escola, terra e dignidade. Várias dimensões da pessoa humana para conquistar. A realidade na produção do conhecimento e o latifúndio da educação vamos ocupar. Eu sou Rubineuza Leandro de Souza, do setor de educação do Movimento Sem Terra, assentada no assentamento Normandia. Eu conheci o Movimento Sem Terra em 1987. De imediato a gente se envolveu, a juventude que estava começando a organizar o Partido dos Trabalhadores no município, que estava envolvido com a Pastoral da Juventude, que estava com a inserção nas comunidades. Então, ali tinha uma proposta concreta, sabe, que era de resolver o problema do povo com ação concreta, porque o Movimento Sem Terra tem como primazia e toda a família. Então, a luta pela terra no Movimento Sem Terra, a luta pela reforma agrária, ela passa
por uma forma de vida. Então, se é uma forma de vida, não vai uma pessoa, vai a família toda. E como vai a família toda, o que fazer com as crianças, aí começa também a preocupação com esse sujeito que vai para a luta, né? Queremos escola, mas que escola queremos? Se essa escola não nos serve, como fazer a escola que queremos? Não dá para ensinar para a libertação, para a organização, para a luta com a mesma base que ensina para a dominação, para a opressão. E aí a gente vai buscar em Paulo Freire ou na educação popular, né, tendo Paulo Freire como esse grande sistematizador, e na pedagogia socialista os elementos para se pensar essa educação. Você tem que pensar uma escola e uma educação que pense na transformação social, porque a gente tem como questão a luta pela reforma agrária, mas também por uma sociedade sem explorados e exploradores. Meu nome é Aglailson, sou da direção do MST aqui no estado de Pernambuco. Entrei no Movimento Sem Terra em 1992. Na verdade, fui fazer uma visita num acampamento, né? Nunca tinha visto um acampamento. Eu digo, esse é o meu lugar, porque as ocupações sempre acontecem, né? E sempre vai acontecer, porque ninguém viu fazer reforma agrária sem ocupação. Nenhum governo fez reforma agrária sem ocupação. Todos os assentamentos que a gente tem no estado, no país, porque teve luta. E eu assumi uma tarefa no estado de Pernambuco, no setor de formação, e para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro foi conhecer o MST, porque eu não sei, se não fosse o MST, quem seria Aglailson hoje. É isso que eu falo. O MST me fez gente, me educou, né, me deu uma família também. Hoje a gente tem advogado que saiu da lona preta, filho de acampado, filho de assentado. Hoje nós temos vários advogados, temos vários médicos. E o MST dá oportunidade para todo mundo. Que foram excluídos da zona rural, né, foram expulsos pelos próprios latifúndios. E que a gente resgata essas pessoas de volta de novo, né, para não perder o caráter, não perder o perfil de agricultor. Eu acho que o Movimento Sem Terra, ele forja vários companheiros. A gente passou muito desafio, mas uma das melhores experiências foi participar da primeira ocupação, que marcou, né? Quando a gente chega na terra de um latifundiário, que a gente leva as famílias para ocupar, para lutar e resistir, e quando a gente coloca a bandeira, dá um arrepio, porque é um desejo dos trabalhadores. E é um desafio que a gente, né, completou. É uma meta que a gente pensou e que a gente ia ocupar aquele latifúndio. E quando a gente coloca a bandeira, que canta o hino, e vê os trabalhadores cantando a música, isso dá um arrepio muito grande. Isso dá uma alegria. E a gente olhar para nós e dizer assim, a gente fizemos o que tinha que fazer. Hoje a gente agora, se esses trabalhadores teve a certeza e a coragem de nos acompanhar, a gente tem que, né, lutar sempre para que esses companheiros resistam e consigam seu pedaço de terra, sua habitação, né, e conseguir ser liberto desse sistema. Deixa o povo plantar, deixa o povo colher, deixa o povo ser feliz. No Brasil não pode ter miséria, no Brasil não pode ter miséria, nessa terra de tanta fartura, Olorum, show miséria. Meu nome é Joelson Santos, eu sou militante do MST, sou filho de assentados e assentadas da reforma agrária, no sertão do estado. Eu não nasci propriamente dito dentro de um assentamento, né? Acho que como sujeito social pode ser que tenha surgido, porque foi com os 8 anos quando eu chego no acampamento, né? E tudo se torna muito diferente, né? Então é quando eu começo a ter infância, é quando começo a ter outros contatos, porque até então a gente vivia cuidando de fazendas dos outros e era um nome sempre se mudando, né? E aí quando chega lá, a gente vai ter um acampamento com mais de 2.000 famílias,
né? Uma cidade de lona preta cheia de crianças. Então começa a construir essa identidade, ela começa a se construir a partir daí. Porque o movimento foi me ajudando a quebrar muitas barreiras. Como, por exemplo, eu vim para Recife, conhecer a capital, através de um encontro sem terrinha. Então você chega aqui e começa aquela coisa assim, tipo, viu o mar, tipo, a capital é isso, não é um monstro, né? Não é esse monstro. Então começa um movimento sempre com essas atividades que a MST vai fazendo, do estudo, de trazer a identidade, de nos levar para outros espaços. Isso também vai construindo e vai nos dando a possibilidade de se desafiar, dizer, eu consigo. Então pensar em medicina era uma coisa que nunca tinha passado na minha cabeça, porque a medicina, no nosso país, principalmente, ela é muito elitizada, né? Então ela muitas vezes ela não está... a gente sonha em cuidar das pessoas, muitas vezes, mas não muito difícil, assim, para de onde a gente vem, de ser pobre, sonhar com a medicina. Esse conhecimento a gente precisa adquirir também. A gente também, nós somos capazes de adquirir, de estudar e de ser médicos, né? Essa incapacidade, inclusive, de que se tinha de ser pobre, de ser sem terra, negro, né? De ter trabalhado sempre na agricultura, não ter estudado em universidade, em escolas particulares ou ter feito cursinho, né? Então, também foi um desafio em dizer que nós como sem terra, a gente, quase tudo que nos desafia, a gente tende a vencer, apesar de todos os obstáculos. Então, no segundo ano da carreira, propriamente dito, de medicina, até porque até o segundo ano é pura ciências assim, exatas, você não tem muito contato com a pessoa, com o adoecimento. Mas a partir do segundo ano que fui saindo, fui tendo contato, eu comecei a me apaixonar realmente assim pela medicina e pela essa tarefa que era cuidar do nosso povo, sempre sabendo de que um povo saudável é um povo que resiste mais na luta. O que você tá gostando mais do que você tem? Eu gosto de rap, de dança, de arte, dessas coisas assim. E o senhor faz o... Tô achando maravilhoso aqui. Certo. O que o senhor tá gostando de profissão? Muito bom, tem que se preparar para o futuro. Tá muito bom. Valeu, obrigado aí. Por que é importante o encontro sem terrinha? O encontro do Sem Terrinha, ele é importante justamente por isso que a gente está vendo aqui. Eu me sinto muito feliz. Eu acho que o movimento é a coisa mais importante que a gente pode fazer. É a nossa luta, é o nosso sonho e a nossa vida. Meu nome é Paulo Augusto. Eu moro no assentamento Normandia e aqui nós trabalhamos práticas agroecológicas. Um exemplo é a Mandala. A Mandala ela é um projeto de agricultura familiar, onde toda a família ela trabalha dentro de um ecossistema, né? Porque tudo aqui nada aqui se perde, tudo se transforma. Você produz para sua alimentação e a partir do momento que há um excedente de produção, você passa a comercializar. Se pegarmos hoje o histórico hoje do nosso país, onde a quantidade de veneno que é proibido em outros países são comercializados aqui, e se passarmos a comer um alimento com veneno, nós estamos, de certa forma, nos matando. O agrotóxico ele mata. Trabalhar a agroecologia é você criar uma perspectiva de vida, né? Se não fossem os agricultores, os latifundiários não existiam, porque eles têm o dinheiro, mas a gente temos a prática, né? Que somos o quê? Nós trabalhamos na enxada e eles não trabalham. Eles não têm luta, eles não têm garra. Enquanto os agricultores sem terra, eles têm garra de pegar na enxada, cavar, plantar, zelar e botar na mesa deles. Meu nome é Maria Elizabeth Gomes da Silva, conhecida por Maria Bocão. Eu grito, você vê eu falar assim, eu falo alto, eu sou explosiva, mas eu amo meus companheiros. Meus companheiros, a gente fala, a gente arenga, a gente discute, mas quando eu grito, não é assim, você tem que fazer assim, bora buscar, vamos lutar, bora. Aí quando epa, gente, tô precisando, me ajuda, aí o povo tudo embora, levanta
E assim, eu amo meus companheiros, porque eles são os companheiros de luta, companheiros de guerra. Nas horas da necessidade, meus companheiros, eles me levantam. E eu digo, parabéns, gostei. Eu amo meus amigos, meus companheiros aqui. Meu nome é Fabiola Amaro, sou do sertão, moro numa cidade chamada Santa Maria da Boa Vista. Meus pais são agricultores, como eu também, sou sem terra. Com meus 13 anos de idade, fui para uma ocupação. E aí dessa ocupação, com 3 meses de formação, núcleos de base, veio uma convocatória para alguns jovens irem para a Normandia fazer o curso Pé no Chão. Foi nesse curso Pé no Chão que aí realmente eu fui me aprofundar um pouco mais do que é o MST, porque o MST é uma imensidão de informação para você assimilar, conhecer o movimento. Você tem que caminhar, tem que ir para as lutas, para as mobilizações e enfrentamento aí. Nós, LGBT, sempre estivemos num espaço de direção, de algumas formações, mas não tinha esse debate LGBT. Então, a partir de 2015, com o Congresso Nacional, a gente participou e algumas pessoas ligadas a LGBT Sem Terra participou. E é isso, a gente sentiu a necessidade de trazer esse debate porque, claro, como falei, o capital impõe muitas coisas para nós, a gente tem que quebrar muitos tabus, principalmente no nosso movimento, porque é isso, a gente estamos no meio da sociedade, então a gente não se esquiva dela. E esse debate para nós é muito importante para aprofundar a igualdade. Se não tem a igualdade de gênero, se não tem a luta popular em uma sociedade onde as pessoas não tenham preconceito, que amar é amar todas as cores e amar qualquer pessoa, isso para nós é um ponto fundamental para o projeto popular do MST. O meu nome é Gessina Maria da Costa, agora em março, se Deus permitir, vou completar 65 anos. Eu até 2004 eu não sabia o que era movimento social, andei mal porque os fundiários só levam nós que moramos em terra dos outros, só joga a gente para fora. Então isso é muito angustiante, a gente não tem um lugar para plantar, não tem um lugar para a gente criar as galinhas, ter aquilo que a gente pode conseguir no campo. Então isso, quando eu tive essa oportunidade em 2004, eu não tinha que abraçar, mesmo sem conhecer o que era movimento, eu abracei a causa. E hoje eu sou apaixonada, cada vez mais pela Mãe Terra, pela Mãe Natureza. Eu acho que é uma obrigação de cada um ser humano cuidar desse patrimônio que Deus fez para a gente. E essa família do MST, sou apaixonada por ela, é o sangue que corre na minha veia hoje. As pessoas que não conhecem, às vezes eu tenho escutado muitos relatos e a gente tem que ouvir as pessoas que não conhecem como se dá a causa. Ninguém aculpa uma fazenda ou um engenho se tiver com toda a ação social em função. A gente só ocupa a terra quando está a terra abandonada, que eles não plantam nada, não utilizam para nada. E tem que ser de fazendeiro. Você tem uma fazendinha pequena para você sobreviver com a família, ninguém mexe com esse povo.
A gente mexe, a gente vai para as terras de fundiário, que tem muita terra acumulada. Eu sempre tenho dito para a sociedade, são muitas terras em poucas mãos e tantas mãos sem terra. Mas quando você aprende a mexer com a terra, eu digo para vocês, não tem como não se apaixonar. Que a gente veio plantar uma sementinha e a gente depois está colhendo, gente, é muito bom. E quando a gente chegou aqui, olhava para um canto, olhava para outro, meu Deus, só capim para o boi comer. E às vezes nem boi tinha, né? Aí era assim. Então os fundiários querem terra para isso, para desmatar, para destruir a natureza, né? As usinas para plantar cana, que é só uma cultura. Você vê aqui, meu sítio é água floresta. Eu sempre estou inserindo as árvores para que a gente não perda isso. E plantar essa diversidade de você colher, não é um cultivo só. Mas só nesse arredor que você começa assim, olhando, ver a jaca, ver o caju, ver o pé de fruta-pão, ver as flores, a manga, a laranja, o pé de cajá. E isso para mim é a riqueza da terra. A gente cobrir ela como ela tem que ser. A liberdade da terra não é assunto de lavradores. A liberdade da terra é assunto de todos que se alimentam dos frutos da terra, dos que sobrevivem de salário, dos que não têm casa, dos que é impedido de ir para a escola, dos que disputam com os ratos os restos das grandes cidades. A liberdade da terra e a paz no campo têm nome: reforma agrária. Hoje viemos cantar no coração da cidade para que ela escute a nossa voz e cante, e que acenda hoje a estrela no peito de cada um, e que ensine aos organizadores da morte, e que ensine aos assalariados da morte que um povo não se mata como não se mata o mar. A alegria não se mata como não se mata o mar. A esperança não se mata como não se mata o mar e a sua dança.